Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de terças-feiras. Bem-vindos ao Conscious Living Spiritist Group. Eu sei que não tinha ninguém que levantou a mão dizendo que está aqui pela primeira vez, mas então bem-vindos de volta. É sempre uma honra muito grande poder estar aqui, poder fazer os estudos, trazer um pouquinho desse manancial de artigos inspiradores que nós achamos no Evangelho, que nós achamos através da doutrina espírita. E hoje, em especial, o nosso tema vai ser honrar mãe e pai. A inversão dos dois papéis ali foi feita de modo proposital no título, porque ao final dessa semana nós temos a celebração do Dia das Mães. Então eu fiz questão de colocar primeiro mãe e depois o pai ali, claro que fazendo uma alusão ao que nós vamos ver as passagens bíblicas, mas também ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Mas então hoje nós vamos focar na família, nos pais, mas principalmente nas mães. Então, indo um pouquinho para a parte da Bíblia, nós temos duas passagens que falam mais ou menos sobre essa frase. Uma delas diz em Êxodo, fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante esse prolongamento dos dias na terra, essa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então essa bênção que nós recebemos de estarmos aqui reencarnados, de estarmos aqui na terra trilhando o nosso caminho, honrando aqueles que foram os que fisicamente possibilitaram nossa vinda ao corpo da carne, ao corpo, não o corpo espiritual, mas ao corpo de carne. Então tem essa passagem, tem uma outra que fala: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Olha esse mandamento: para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Muito parecidas as duas passagens, mas ambas aludindo então a essa questão de honrar os progenitores, honrar ao pai, honrar a mãe. E agora, indo um pouquinho do macro, vamos dizer, para o micro, nós vamos começar no macro com a questão da lei de sociedade. Na pergunta, a Abigail falou, estamos dando o livro dos Espíritos, né? Perto da pergunta 470, mais ou menos. Essa aqui é na pergunta 774, quando eles vão perguntar aos Espíritos se os laços de família, eles têm alguma coisa a ver com a lei de natureza. E eles vão dizer assim, ó: o destino do homem é diferente do dos animais. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então eles estão falando que esses laços de família estão fazendo uma distinção entre os homens, ou seja, o espírito que já atingiu uma capacidade humana, capacidade de raciocínio, uma capacidade intelectual mais avançada do que a dos animais, e eles estão fazendo uma comparação com essa questão de que o destino então é diferente, que esses laços sociais, eles são necessários sim para esse progresso, porque esses laços de família são uma lei da natureza. E na pergunta seguinte, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles vão dizer o seguinte: uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é uma palavra, uma big word, mas a recrudescência nada mais é do que esse exacerbar de sintomas de uma doença. Então essa magnificação dos sintomas, o aumento, vamos dizer, dos sintomas de uma doença. Então eles estão fazendo aqui uma associação direta do egoísmo com uma doença. Então eles estão falando que a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família, que nós já vimos sobre a questão da lei da natureza, ele seria um exacerbamento dos males que provém de uma doença moral, o egoísmo. Que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, como o egoísmo e o orgulho são os dois grandes obstáculos ao progresso. E obstáculos é uma palavra interessante, porque eles não são entraves totais, porque a lei do progresso é inquebrantável, é imparável, ela ocorre. Mas eles são obstáculos no sentido de que eles acabam, o orgulho e o egoísmo, como essas duas chagas morais da humanidade, eles acabam então
fazendo com que este progresso ocorra de uma forma muito mais vagarosa, muito mais lenta do que ela poderia ser. E aí, na pergunta 204, agora falando então, voltando então à questão um pouco mais da família, eles perguntam aos espíritos: já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? E eles vão responder: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas, ou seja, as reencarnações, as múltiplas vivências no plano da matéria, estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. E aí eu botei ali os 3 pontinhos, porque a resposta vai mais longa que isso. E ela alude então a essa questão de que por isso é que muitas vezes nós encontramos no mesmo círculo familiar espíritos que são mais simpáticos uns aos outros. E isso eles estão falando diretamente então essa questão de que não poderia ser de outra maneira. Se nós já tivemos, nós considerarmos a lei do progresso, considerarmos a multiplicidade das existências, que tivemos então múltiplas existências e teremos outras. Esses laços de família, as pessoas que então nos rodeiam, as mais próximas principalmente, elas estão naquele círculo conosco por um motivo. Todos nós estamos no local exatamente adequado que nós precisamos estar para tanto a questão das provas quanto a questão das expiações. Nós estamos onde nós conseguimos de fato atuar, todos nós. Não tem acaso, não tem engano cósmico. Mas estamos onde nós temos que estar. 205. A doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Ou seja, eles estão dizendo, se nós então somos colocados com pessoas que nós já tivemos desavenças anteriormente, desencarnamos, então vamos reencarnar novamente com aquelas pessoas com desavenças, que nós possuímos desavenças, que nós já sememos discórdia, já cometemos erros e vice-versa. Ele fala, essa doutrina da reencarnação então parece destruir os laços da família, porque você vai colocar no mesmo ambiente pessoas com esses problemas, na teoria parece que vai ter um estremecimento desses laços, dado as oposições que esses membros possuem entre si numa mesma família, no mesmo núcleo familiar. E eles vão dizer assim, não, ela os amplia, a doutrina da reencarnação amplia esses laços de família, não os destrói. Ela amplia de novo. Por quê? Porque esses laços, à medida que nós vamos resolvendo aquilo que nós temos que resolver com as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos cada vez mais estreitando nossos laços, principalmente perante a Deus, porque todos somos irmãos e irmãs aos olhos de Deus. Aqueles que estão mais próximos de nós são nossos irmãos nessa existência, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nessa existência, especificamente. Podem ter sido em outra? Podem, mas nessa existência, aqueles são os seus papéis. Mas é claro que quando nós vamos tendo a doutrina das reencarnações, vamos então resolvendo essas desavenças que eu mencionei outrora, vamos tendo conosco espíritos que reencarnam e reencarnamos em locais em que nós conseguimos, de fato, colocar toda a potencialidade da nossa alma para fora, esses laços de família não são destruídos, eles são ampliados. E essa é uma grande maravilha que traz essa lógica, então, da doutrina dos espíritos, da doutrina reencarnacionista. E aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer que a família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior, que se constitui na humanidade inteira. Então, é o microcosmo, é algo reduzido, de obrigações salvadoras. Por quê? Aquelas pessoas que nós cometemos um delito muito grave, nós teremos que ressarcir. Então, essas obrigações salvadoras, esse caminho então que eles falam aqui, dessa redenção espiritual de fato, ao estarmos trabalhando aqueles laços familiares, para que o quê? Nós estejamos habilitados ao serviço à família maior. Aí eles dão uma explicação, que família maior? Que se constitui da humanidade inteira. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual.
Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Aqui eles já começam então a dar uma pincelada na questão da lei de atração, ação e reação, na lei do quê? De atração. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. E de novo, a hereditariedade dirigida por princípios de natureza espiritual, nós, de novo, entendemos como essa questão das reencarnações múltiplas que ocorrem e que têm de ocorrer, para que o progresso continue sendo feito, que as arestas sejam sendo aparadas, e também essa questão de princípios de natureza espiritual, porque nós, ao estudar um pouco mais da doutrina espírita e dos livros da bibliografia espírita, nós vamos aprendendo, e um exemplo grande desse, excelente, é a série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, como existem departamentos de reencarnação, departamentos que planejam a reencarnação, que planejam justamente essa questão da hereditariedade, para sabermos não só onde estaremos, no sentido de local e pessoas, mas até mesmo como estaremos. Que tipo de mazelas, espiritualmente falando, trazemos e traremos quando formos mergulhar na carne novamente, para passar por todas essas tribulações que nós passamos. Tudo tem um porquê. E aí, falando um pouco da parentela corpórea, de novo, isso aqui é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a maior parte da nossa fala hoje aqui é em volta desse capítulo. Quando eles falam da parentela corpórea versus a parentela espiritual, eles vão dizer que os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Olha que interessante. Não necessariamente esses laços do sangue vão estabelecer esses vínculos que eles falam aqui, talvez um termo mais espiritual, entre os filhos. Não é uma coisa que realmente deu a questão sanguínea, já teremos isso aí. Ele fala, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não teria como ser diferente se nós imaginarmos e concebermos uma questão reencarnacionista, de múltiplas vivências na Terra. O espírito já existia antes, então, do corpo. Todos nós aqui. E aí eles vão falar também, não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece, pai e mãe no caso, né? 50-50 na parte genética. Apenas lhe fornece um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E isso aqui é muito em referência, se nós pensarmos no próprio Livro dos Espíritos, 1857, já faz quase 200 anos aí que existiram essas perguntas, e essa parte do Evangelho é justamente falando sobre uma das perguntas que surgiram no Livro dos Espíritos, onde eles questionavam se o pai e a mãe, quando têm um filho, se eles dão um pedaço, uma parte do espírito deles próprios para aquele ser que nasce. Eles vão explicar, olha, o corpo é o que procede do corpo, aquele corpo ali, aquele invólucro que você teve como seu filha, está ali, mas aquele espírito que habita aquele corpo, que vivifica aquele corpo, já existia antes. Ele não veio como um pedaço da nossa alma, por exemplo. Então eles vão dando essas explicações para que nós entendamos um pouco mais essa questão da parentela corpórea, parentela espiritual, e mais além eles vão dizer que os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Olha que parte bonita. Porque ele fala que na maioria, eu botei em negrito ali, maioria das vezes, porque muitas vezes nós podemos pensar que é o contrário. Mas ele fala que na maioria das vezes são esses espíritos simpáticos. Simpáticos também podemos pensar que estão alinhados no mesmo objetivo, até na parte reencarnatória.
na mesma missão talvez, com o mesmo propósito, alinhados na mesma questão mental, de quando eles reencarnam, e eles são esses espíritos, então, que eles falam ali, simpáticos, que muitas vezes são ligados por laços que começaram lá atrás. Lá atrás. Daí eles também vão dizer, o Emmanuel, ele comenta no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre como, é interessante essa parte, que ele fala que justamente existem alguns espíritos que eles influenciam os pais antes mesmo de reencarnar para certas coisas que eles vão gostar ou que haverão de fazer quando reencarnar. Então ele dá o exemplo de artes, ele dá o exemplo de certas funções até de profissão, em que os pais começam com aquela questão da profissão, e aí vem o filho depois, acaba sendo melhor que o pai ou melhor que a mãe, ou então assumindo aquela profissão, e enfim. Isso muitas vezes ele fala, é interessante pensar, que acontece antes mesmo da reencarnação daquele espírito, que eles já estavam, talvez já combinassem, já estava ali sendo influenciado positivamente, para que os pais tivessem aquilo, ou talvez a questão do espiritismo também, muitas coisas assim, que os pais já vão sendo preparados para quando os filhos reencarnarem, eles já estarem ali com o terreno já um pouquinho mais preparado, para que eles consigam então desenvolver tudo isso, consigam desenvolver as suas faculdades. Ele fala inclusive que uma família de músicos vai ter mais facilidade para recolher companheiros da arte divina, por exemplo. Olha que interessante, dá aqui o exemplo das artes e tudo mais. Então, de novo, isso aí está no livro Pensamento e Vida. Mas tem outro lado, eles vão dizer assim, ó, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Não poderia ser diferente. Porque quando nós estamos naquele núcleo familiar, quando nós estamos com aquelas pessoas mais próximas, ligadas ao sangue ou não, porque a família não é só sangue, mas principalmente quando nós estamos nessa ligação muito próxima, existe, é quase que não tem para onde correr. Que a gente fala, você escolhe amigo, mas não escolheu o pai e a mãe, não escolheu o irmão. De certa forma escolheu, mas é mais difícil se desvencilhar por conta de o quê? De antipatias, de antagonismos. E aí eles falam aqui justamente, porque às vezes esses espíritos podem ser interessantes, que eles falam completamente estranhos uns aos outros. Então tem pessoas na minha família que pode ser que eu nunca tive uma reencarnação junto, sim. Divididos, só que eles falam aqui, ó, divididos por antipatias igualmente anteriores que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo a fim de lhe servirem de provação. Ou seja, pode ser que não tenham passado encarnações anteriores no mesmo núcleo familiar, mas que as antipatias que trazem são opostas e são colocadas naquele momento como provas, porque escolheram isso também, para justamente aprenderem um pouco mais da tolerância, um pouco mais da paciência, da humildade, do amor irrestrito, do perdão, por justamente essas antipatias de ideias muitas vezes opostas. E aí ele vai dizer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Olha que interessante. Então não são necessariamente essa questão da consanguinidade, e sim o da simpatia e da comunhão de pensamentos. Porque se nós pensarmos, como nós já vimos alguns slides anteriores, a família é universal. No ponto de vista mais básico, somos filhos de Deus. Então nós somos todos irmãos e irmãs. Então, esses laços de família que vão sendo estreitados, essas arestas que vão sendo aparadas, reencarnação após reencarnação, são justamente, não é necessariamente essa questão, esses laços formados somente pela consanguinidade, mas sim pela simpatia, comunhão de pensamentos. E aí é interessante que eles vão dizer que prendem os espíritos antes, esses laços de simpatia e de comunhão de pensamento,
aprendem os espíritos antes, ou seja, são associados antes, durante e depois de suas encarnações. Antes porque vivemos anteriormente, em outros corpos, em outros momentos, com outras pessoas, provavelmente. Durante, porque estamos aqui nesse círculo familiar, que nos é propenso ao progresso e necessário. E depois das suas encarnações, por quê? Porque a alma é imortal. A alma não perece quando o corpo perece. Da mesma forma que os laços formados durante aquele momento em que o corpo ainda funcionava, esses laços, quando são embasados, por isso que eles estão falando ali, por esses dois elementos, também perdurarão após o desencarne, após o corpo voltar de onde veio, para onde veio, aliás, de onde veio. E aí ele continua falando assim: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Falando aqui, quase que dando um resumo. As segundas, ou seja, dos laços corpóreos, elas são frágeis com a matéria. Elas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Ela já se dissolve moralmente na existência atual? Como assim? Lembra que nós falamos das antipatias, dos antagonismos, das ideias contrárias, das brigas sem o alcance do perdão? É justamente essa dissolução moral que ocorre muitas vezes nos círculos familiares que nós observamos. E eles vão dizendo aqui, esses laços então corpóreos, eles ficam desfacelados. Os laços espirituais nunca, mas os corpóreos eles ficam desfacelados muitas vezes na mesma, como eles falam, na existência atual. Na própria existência, esses laços podem ser então desfeitos, fragilizados. E aí honrar o pai e mãe então. O Kardec nos fala que o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. E ele toca num ponto sensível para muita gente. Aliás, esse é um tema sensível. Mas ele fala que não tem como, aliás, é uma consequência dessa lei de caridade, dessa lei de amor, esse honrar o vosso pai e a vossa mãe. Porque como que nós vamos querer fazer a caridade para os que estão lá fora se nós nem fazemos para os que estão lá dentro? E aí esse é o ponto difícil, esse é o ponto sensível, porque nós já vimos como muitas vezes existem as desavenças, existem as expiações. Eu vou trazer daqui a pouco um exemplo sobre isso também, e torna muito mais complicado esse aproximamento entre espíritos que estão na mesma família. Mas ele fala aqui, é uma consequência da lei de caridade e de amor. Caridade e amor nós entendemos também como o quê? Como essa beneficência, como o perdão. Também é uma execução da caridade. Deus quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Cumprir para com eles quem? Com vosso pai e vossa mãe. Por isso que é o honrar. É justamente esse cumprimento desse respeito, é fazer aquilo que nós podemos fazer a um estranho que necessita da nossa ajuda, que é simpático para conosco, mas que nós temos a dificuldade de fazer com aqueles que foram os progenitores, ou para nós que somos progenitores, de recebermos aquilo ou demandarmos aquilo dos nossos filhos. E aí nós somos às vezes muito mais afáveis lá fora do que dentro. E isso não é uma execução da lei de caridade e da lei do amor. E aí ele continua dizendo que esse dever de honrar o pai e honrar a mãe se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito
quanto menos obrigatório o seu devotamento. Olha que interessante. Esse dever de honrar essas pessoas, ele se faz mais, ele tem mais mérito quanto menos obrigatório, é indiretamente proporcional. Quanto menos obrigatório, mais mérito para essas pessoas que ele fala, que se fazem de pai e mãe, que são o quê? São aquelas pessoas que adotam um papel maternal ou paternal, às vezes os dois, inclusive, e que muitas vezes não foram as pessoas que geraram aquela criatura. Às vezes uma avó, um avô, um tio, uma tia, um irmão, uma irmã, que acaba criando e educando e auxiliando muito mais, às vezes, do que aqueles que forneceram material genético diretamente. E ele fala justamente isso. Para essas pessoas, maior ainda será o mérito, porque menor foi a obrigação da consanguinidade anteriormente estabelecida. Então isso é uma parte muito bonita para nós refletirmos também. Para todos aqueles, eu falei, a palestra hoje é para honrar principalmente as mães e os pais, mas não quero que fique limitado somente àqueles que têm sangue do sangue. Não tem aquela história que pai é quem cria? Mais ou menos por aí. E aí ele vai dizer, honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Olha que bonito. E então, nessa questão do honrar, dos pontos muito fortes que nós temos, quando nós estamos lendo, nos aprofundando, é a questão da gratidão. E aí eu trouxe aqui uma passagem do livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, e eu queria fazer um parênteses, especialmente hoje, só para, nesse entoar de gratidão, eu queria expressar uma gratidão ao mensageiro da paz, que ontem completou 98 anos de vida, o Divaldo. 5/5/1927. 98 anos de vida. Esse livro psicografado por ele, que é um dos zilhões. 98 anos. Então, assim, uma gratidão. Queria realmente fazer um parênteses, expressar um pensamento de gratidão ao Divaldo, porque, de novo, sem ele também nós não teríamos esse livro, por exemplo, e tantos outros, né? E ontem completou 98 anos. Eu não consigo me imaginar com 98 anos. Espero que eu chegue em 98. Espero que eu chegue bem que nem ele também. Mas é um missionário incrível, né? E egoisticamente a gente quer que ele fique mais uns 30. Mas aqui na Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, mentora também da casa, ela fala que ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. Olha só, esta sociedade em miniatura, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. Então ela diz aqui que gratidão, ninguém aprende a gratidão, e podemos até estender a humildade, o perdão sincero. Ninguém aprende de um salto, porque a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, a evolução é gradual. E assim também o nosso burilamento íntimo, ele é gradual. Então ela fala assim, a gratidão é o quê? A gente aprende e aplica através dessa prática. E onde é que pode começar essa prática? Nessa que ela falou, eu botei em negrito, porque eu achei interessantíssimo, essa sociedade em miniatura, que é a nossa família. E ela fala, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. Porque, como nós já vimos, existem muitas questões de simpatia no que tange os membros de uma mesma família. Viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e se tem oportunidade de vivenciar. Então, a gratidão de estarmos vivos, de estarmos aqui reencarnados, de estarmos aqueles que estão encarnados me ouvindo, e os desencarnados quando encarnarem. A gratidão justamente por estarmos aqui, por termos conseguido a bênção de poder voltar ao plano terrestre para poder continuar a ressarcir os débitos e continuar na evolução que todos nós passamos e continuaremos passando. Mas nós estamos aqui no corpo de carne porque alguém nos gerou.
E é por isso que essa gratidão, então, na família é algo que é importantíssimo. A ingratidão, então, qual é o outro lado da moeda? É um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E nós já vimos a questão do egoísmo, como eu já falei anteriormente. Esses dois males, o orgulho e o egoísmo, as duas chagas morais, os obstáculos ao progresso, justamente a ingratidão, ela é um dos frutos desse egoísmo. Porque se eu ajo de uma forma somente egoísta, eu não vou ser grato a ninguém. Muito menos aos meus pais, muito menos à minha família. É uma atitude que ela é contraditória. A gratidão e o egoísmo são contraditórios. Da mesma forma do egoísmo e a caridade. Nós já vimos aqui falando da caridade, do amor, da gratidão, tudo isso contrário, então, ao egoísmo. E aí ele fala assim, lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Que fizeste daquele espírito que você recebeu no seu âmbito familiar? E que você viu desde pequeno? Ou então, quem já acompanhou mais, não necessariamente o nascimento, né, como nós já falamos, vários papéis maternos e paternos. O que você fez dali para frente? O que fizeste dos filhos que eu confiei a ti? Né? E os filhos, o que fizeste dos pais que estavam lá contigo, que te deram a oportunidade? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta é vontade. Então, de novo, aqui um recado muito importante de que não tem prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Porque se existisse prova maior do que nós podemos suportar, pela lógica kardeciana, nós teríamos uma injustiça. E se nós temos uma injustiça, não tem como provir de um Deus que é infinitamente bom e justo. Então, de novo, seguindo essa lógica kardeciana, nós vemos justamente que não há prova superior a forças daquele que a pede. A prova, isso, foi pedida. Ele permite que seja cumprida. Então, para que nós lembremos, especialmente nesse assunto, quando vem aqueles momentos difíceis no âmbito familiar, e nós lembremos que nós não estamos sofrendo algo, nós não estamos com um peso que os nossos ombros não conseguem suportar, porque isso seria uma injustiça. Nós conseguimos suportar, e às vezes falta uma coisa aqui, a vontade. E por vontade nós podemos fazer um parênteses aqui e imaginar humildade, imaginar, como eu falei, tolerância, imaginar a questão do perdão, da caridade, do amor. Falta justamente colocar essas questões em prática. Não que nós estamos com uma prova que nós não conseguimos suportar. E no livro Entre a Terra e o Céu, esse eu falo um dos meus livros favoritos do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, eles falam que permanecemos todos vinculados à lei do renascimento, com inaliável condição de progresso. Atacamos experiências múltiplas e recapitulamo-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Então nós estaremos vinculados a essa lei de renascimento, estaremos vinculados então a esse progresso que é inevitável e que pela nossa condição espiritual, pelo nosso avanço, aliás, nossa condição, eu digo, nosso nível de evolução espiritual, nós estamos ainda tendo que encarnar na matéria mais bruta. Nós temos e nós continuaremos nesse ciclo reencarnatório que nós estamos ligados, quando ele fala a questão da condição da lei do progresso. Quantas vezes se fizerem necessárias. E esse é um ponto importante, para que nós não fujamos da responsabilidade que nós temos. Porque se nós fugirmos da responsabilidade, ela volta outra hora. Ela estará lá. Os obstáculos que são vencidos, que têm de ser vencidos, eles aparecerão até que nós tenhamos a coragem e a vontade de vencê-los. Isso cai diretamente com a questão familiar.
diretamente com a questão dessas desavenças, às vezes familiares também. E aí vale a reflexão. Poxa, mas será que eu não deixo para depois? Então, já que o Espiritismo... Eu já ouvi essa conversa. Já que o Espiritismo fala que tem uma outra chance, vou reencarnar, vou deixar para resolver numa próxima. Não é? Tem gente rindo porque já ouviu isso também. Não, vou deixar para resolver numa próxima. Essa aí está muito difícil. Não. Porque primeiro que nós nem sabemos como será o futuro. Às vezes demoram séculos para que uma família esteja ali naquele momento e naquelas funções que elas estão. Quem garante o que vai vir amanhã? Quem garante como que nós estaremos amanhã? Em qual situação estaremos amanhã? Com as pessoas rodeadas justamente que precisam estar conosco ali amanhã. Quem garante? Ninguém. Na verdade, nós sabemos que estará, mas a nossa melhor oportunidade é o presente, não é o futuro. Nossa melhor oportunidade é o agora, justamente. E aí no livro Missionários da Luz, eu falei que eu trazia um exemplo desse, tem um caso, diria clássico até, que é do Segismundo. Capítulo 13, para quem já leu esse livro, sabe que foi eu digo um caso clássico porque tem muitas palestras espíritas que abordam esse tema, com razão, e é justamente um caso em que o André Luiz, que é o autor espiritual, ele está com o Alexandre, que é um mentor herculano. O Alexandre então era vinculado, esses três em espírito, tá? Ele era vinculado com uma família específica ali por laços anteriores, que eles não falam muito especificamente, mas que é vinculado. E ele fala o quê? Que eles vão lá, o André Luiz, então ele é concedido a ele a oportunidade de observar como é que funciona ali um planejamento reencarnatório de seres que têm problemas que remontam o passado mais longínquo. E aí eles chegam lá, o André Luiz então observa o Segismundo, que é justamente vamos dizer assim, o personagem principal da história, que foi um espírito que numa outra reencarnação cometeu delito mortal contra o Adelino e a Raquel. O Adelino e a Raquel que estavam, na verdade, ao Adelino. A Raquel também levou à mortalidade. Mas enfim, esse Segismundo cometeu um crime muito grave contra esses dois seres, que agora estavam como maridos também nessa encarnação, com os nomes de Adelino e Raquel, e eles tinham um filhinho de 3 anos já, o João. E o Segismundo tentava uma reaproximação, depois de muito tempo, ele tentava uma reaproximação, principalmente com o Adelino. Só que ele não conseguia. E aí se sucede que eles vão então na casa lá deles, né? Esse aqui é um desenho, uma ilustração desse momento. E nesse dia, eles estão lá e eles veem que o Adelino está completamente assim, desequilibrado, não está muito bem. E aí o Alexandre vem e começa a intuir o filhinho de 3 anos, então, o João, para poder falar algumas coisas. Fala, mamãe, papai está triste. Ela assim, não, filho, está só estressado com os negócios. O que são negócios? Eles começam a conversa toda legal ali. E aí o pai, já naquele momento que o filho começa a questionar ele ali, ele já meio que já dissolve um pouco daquilo. E chega um ponto, eu vou acelerar porque a gente não tem tanto tempo, mas aí chega um ponto em que ele chega, que o João chega, a mãe também. O pai, eles falam com o pai, pai, poxa, vem fazer uma oração com a gente, faz tempo que você não vai, porque ele estava sempre trabalhando. E ele aceita fazer uma oração com eles. Um dia lá, vem o João, que é o filho de 3 anos, faz uma oração e tudo mais. E na hora que eles vão dormir, o André Luiz está acompanhando tudo isso. Na hora que o Adelino e a Raquel vão dormir, ele fala, olha, veja só como é interessante que esses dois seres que estão aqui com o passado interligado, o marido e a mulher, estão em vibrações, campos mentais completamente distintos. Porque daí a Raquel, quando se desdobra do corpo, vê a avó materna e tal, abraça a avó materna, e eles veem que o Adelino não consegue ver ninguém, porque estava com uma energia muito pesada. E é curioso porque antes deles irem dormir, o Adelino estava falando para Raquel, poxa, eu fico tendo pesadelo todos os dias, eu sonho com uma figura horrenda, assim, parece um mendigo horroroso que vem tentar aproximar de mim e eu tento voltar e acordar porque é um pesadelo horrível. Dá repulsa esse espírito da sombra, que era o Segismundo. E aí então eles continuam esse trabalho até que o Alexandre vem e intervém, fazendo a história curta aqui sem dar muitos spoilers. O Alexandre vem e intervém e o Alexandre Espírito, né? Vem e intervém, e aí o Segismundo então consegue
o perdão do Adelino, e aí eles conseguem fazer com que o Segismundo, então Adelino, aceite que o Segismundo venha a ser o seu segundo filho. E aí eles então continuam nesse desfazimento dos laços. Eu não vou contar o resto ou falar muito mais, porque eu quero que vocês leiam o livro. Então, falando aqui um pouquinho, esse foi um exemplo. Falando aqui um pouquinho então do Livro dos Espíritos, né? Qual que é a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amas e acariciais, amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica aos seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. E é verdade, se nós formos pensar na questão do amor da mãe, na questão justamente das crianças, dos bebezinhos, que eles então fazem com que nós tenhamos esse instinto de pais, de protetores, e querer criar e amar e tudo mais, graças a Deus pelo véu do esquecimento, muitas vezes nós podemos pensar. Porque imagina se nós soubéssemos já de cara quem que estava ali. Esse exemplo, o Segismundo, por exemplo, com a Adelina. Então, graças a Deus, e justamente a natureza é perfeita, ela é feita dessa forma para que nós amoleçamos o coração e levantamos aquele ser que talvez tenha sido um inimigo em outra vida, com muito amor, e esse ser então passa também a amar a gente e tudo mais. E aí vai dizer a continuação da resposta, que os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Olha só, esse dever de o quê? De entender que todo mundo reencarna para progredir e que essa progressão, então, esse ato de progredir passa justamente quando as crianças, os adolescentes posteriormente, estão mais brandos, eles falam. Justamente a fragilidade os torna mais brandos para que os pais, então, tenham a oportunidade de moldar, de certa forma, influenciar positivamente, através de atos, através de exemplos, os seus filhos. Fala, esse é o dever, essa é a missão, justamente o quê? De auxiliar no progresso. Voltando para o Evangelho, aliás, perdão, isso aqui ainda é o Livro dos Espíritos. Vai perguntar assim, o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo? Comum aos homens e aos animais. Ele é um sentimento instintivo, então, esse amor materno? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. Claro, para ajudá-los a sobreviverem. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Ou seja, quando aquele ser no mundo animal já se torna um adulto, basicamente aquela função já foi cumprida por aquela mãe animal. Mas e nos seres humanos? Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Então nós vemos aqui que existe sim uma diferença entre esse amor materno que nós vemos, esse sentimento que eles falam instintivo, mas que na verdade é uma virtude, porque demanda uma abnegação e um devotamento que nós não vemos nos animais. Porque como às vezes falaram ali, os animais, quando termina esse ciclo, cada um vai para o seu caminho. Mas nos seres humanos é diferente. Porque, de novo, somos mais, como espíritos mais evoluídos, então é exigido mais. E aí o nosso querido Chico, falando aqui das mães, ele tem esse recado aqui. Ele fala a missão da mãe. Maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima na maternidade.
A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se depois dessa vida quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Aos filhos que deixaram para trás, ou seja, esses laços que nós já vimos, os laços verdadeiros, os espirituais, que persistem muito além dos laços corpóreos, muito mais fortes do que os laços frágeis da corporeidade. E ele fala justamente que até quantas lutas sofrem as mães que estão no plano espiritual. E nós vemos quantos livros no Cabedal Espírita que falam justamente sobre essa questão das mães que oram pelos filhos que estão ou no umbral, ou que estão em sofrimentos tremendos, o próprio André Luiz, os que estão aqui, os que estão lá, e as mães sempre naquele coração materno, naquele amor de mãe. E na passagem também, em Mateus capítulo 12, Jesus estava um dia falando na multidão, e aí estava a sua mãe e seus irmãos lá fora, e aí alguém veio falar, olha, estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ou seja, está lá a tua mãe e os teus irmãos inclusive que o próprio João Evangelista fala que não, como é que se fala, que não acreditavam nele de verdade, os próprios irmãos de Jesus, mas eles falam isso aqui, que ele estava lá, então, tua mãe, teu irmão, teus irmãos querem falar com você, e Jesus, como sempre, o mestre sublime, aproveita para dar ali uma lição, nunca desprezava nenhuma ocasião para ensinar, e ele fala, quem é minha mãe? Então, quem são meus irmãos? Parece até, se a gente parar só aqui, parece até que ele teve um derrame ali, alguma coisa assim. Como assim você não sabe quem são suas mães? Sua mãe e seus irmãos. Mas ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aí ele vai dar a explicação, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus trazendo esse conceito, o quê? Da irmandade espiritual. Mostrando a todos que certamente ficaram atônitos naquele momento, quando ele falava, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqui, ó. Minha mãe e meus irmãos são esses daí, porque todos que fizeram a vontade de meu Pai, que está nos céus, esses sim são minha mãe, meu irmão, meu pai, enfim. E aí nós temos também uma passagem, já chegando aqui mais ao final, do momento da crucificação, quando nós temos, está em João capítulo 19, isso, versículo 26, quando ele vai falar que eles estão naquele momento lá, e aí eu queria trazer só a passagem do Humberto de Campos, do Boa Nova, capítulo 30, quando ele vai dizer que a Maria, a mãe de Jesus, estava tomada ali por lágrimas, ele chama de véu de prantos, e então falou que o João Evangelista, quando eles estavam naquele momento vendo tudo aquilo, que Jesus vira para eles, então, e ele fala assim, mulher, eis aí o teu filho. E depois ao filho, né? Ao discípulo, perdão. Filho, eis aí tua mãe. A mesma lição que ele tinha dado antes. Mas no capítulo 30 do Boa Nova, é interessante porque o Humberto de Campos ele traz justamente a questão que o João Evangelista naquele momento, ele nos conta, que aquilo fez um sentido muito grande no seu íntimo. Ele entendeu que Jesus se referia. Ele entendeu justamente o que ele estava se referindo quando ele dizia, está aqui o seu filho, está aqui a sua mãe. Ele falou que então João recebeu a mãe de Jesus justamente como mãe, mas entendeu essa questão da humanidade inteira e fazer o bem a todos que são mães e seus irmãos. E aí eu queria vou tentar encerrar com a leitura de um poema, que é o poema Retrato de Mãe, da Maria Dolores. Só que eu vou puxar aqui porque eu estou sem as notes aqui, os slides, então vocês me dão licença. Eu não quero parafrasear esse poema porque seria terrível, então eu quero ler esse poema para vocês, da Maria Dolores. Só um segundinho.
se eu consigo puxar por aqui. Ó, vamos lá. Não, fica passando os slides. Isso aqui é live TV, pessoal, acontece. Esse foi um poema que, quando eu li essa palestra aqui ano passado, justamente honrando as mães de novo, eu li, é muito difícil ler e até não me senti tão ruim, porque é um poema que engasga. E o próprio Arthur Valadares leu esse poema também e se engasgou também. Eu falei, opa, então não sou só eu. Mas vamos tentar. Ó. Depois de muito tempo, falando então sobre... Nós falamos do João Evangelista, que entendeu aquela mensagem, quem era sua mãe, quem era seu irmão. E aí, então, a Maria Dolores, que é a poetisa, vai nos falar da Maria, a mãe de Jesus. Como ela também compreendeu o que é ser mãe. Mãe de quem? De todos. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei, ele continua falando, poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer este inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. Ao assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu. Meu filho, sei que sofres, sei que lutas. Sei que a dor causa remorso que escutas. Sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo. Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de volta de novo à vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente:
Meu filho, eu sou Maria, sua mãe de Jesus. Que assim seja.